Paz e bem. Estamos caminhando com o nosso breve curso de Mariologia, Maria nas Sagradas Escrituras. E no vídeo de hoje, queremos adentrar o Evangelho de São Mateus, já no capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo 17. Embora não leremos o texto inteiro, o texto que começa assim: Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Segue então toda a lista genealógica. A gente chega até Jessé, que gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão. O texto continua a série de genealogias até chegar em Jacó, que gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Portanto, o total das gerações é de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Este é o texto que nós encurtamos do primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, do versículo 1 ao versículo 17, onde encontramos esta referência à Virgem Maria. Vamos então analisar o texto naquilo que diz respeito à Virgem Maria. Não iremos analisar todo o texto no sentido da genealogia, o significado, mas apenas aquilo que diz respeito à Virgem Maria. Antes de tudo, o objetivo deste texto é situar Jesus na história do seu povo, ligado à descendência de Davi, porque Davi, ele é rei, foi rei, é venerado e lembrado pelo povo como o grande rei Davi. Em Davi é o momento em que Israel encontra praticamente o apogeu do seu reino, por isso ele vai ficar marcado como o grande rei. E o povo sempre vai ter essa saudade, essa memória de que Israel recupere a glória do tempo do rei Davi e Salomão. É isso que está ligado a esse texto. Então, Jesus é da descendência de Davi, portanto ele é de uma descendência real. Se dizia que o Messias viria da casa de Davi, porque o Messias iria ser aclamado como rei. E para ser rei, ele vem então da descendência, da linhagem real de Davi. E ao mesmo tempo o texto liga Jesus a Abraão. Por quê? Abraão é considerado o pai do povo de Deus, o pai dos crentes. Dizer que Jesus é da linhagem de Abraão, é filho de Abraão, significa dizer que Jesus está inserido de fato na história do seu povo que se inicia lá em Abraão. Jesus, portanto, ele vai se encarnar numa história concreta, a história do seu povo, de muitas glórias e também de muitas fragilidades, pecados, limitações, mas é numa história que Jesus está situado. Então a genealogia de Jesus nos ajuda de fato e quer de fato apontar essa dimensão histórica da vinda de Jesus. Ele nasceu num tempo, dentro de uma história do seu povo, compartilhando as alegrias e as dores do seu povo e ligado sobretudo à linhagem, à casa de Davi, uma casa real, mas sobretudo a Abraão, para dizer, ele de fato pertence ao povo de Deus. A genealogia vai nos apresentar a figura de 5 mulheres. Não vamos analisar aqui o significado de cada uma delas, mas isso é inusitado. Geralmente, no judaísmo, no tempo de Jesus, a genealogia era muito forte, essa ligação aos antepassados, mas uma genealogia se constituía sobretudo pela figura masculina, e a gente pode perceber, Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, é sempre o homem que gera. A genealogia, a descendência sempre é ligada à dimensão masculina. No entanto, aparecem 5 mulheres aqui no meio desta genealogia, ligadas sempre a algum homem. Ligadas sempre a algum homem. Por exemplo, Judá gerou Farés e Zara, de Tamar. Então aparece Tamar. E assim segue a genealogia sempre, e em alguns momentos aparecendo essas 5 mulheres ligadas
né, a algum homem, que é sempre ele que gera, é sempre a ele que está ligado à descendência, mas essas mulheres aparecem para apontar que Deus por vezes age na história do povo de modo inusitado, né? A genealogia aponta a história do povo e ao longo dessa história, por vezes Deus age de modo inusitado, através de figuras inusitadas, como essas mulheres que aqui aparecem. Sobretudo, Deus vai agir de modo inusitado em Maria, como vamos analisar. O texto também nos apresenta um enquadramento de 3 ciclos de 14 gerações, né? 3 ciclos de 14 gerações. De Abraão a Davi, de Davi ao exílio na Babilônia, do exílio na Babilônia a Jesus. Essa narrativa quer nos expressar de alguma forma que quando a genealogia chega em Jesus, depois desses ciclos de 14 gerações, se chegou ao tempo oportuno. E aqui a gente pode de alguma forma ligar o texto de Mateus àquele texto de Gálatas. Na plenitude dos tempos, né? Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Então aqui também o texto está querendo dizer que chegou o tempo oportuno, chegou o tempo de Deus, chegou a plenitude do tempo. E nessa plenitude do tempo, lembrando o texto de Gálatas, lá está a figura de uma mulher. Nela acontece algo novo e, de fato, é isso que nós vamos ver. Então, o texto da genealogia ele segue sempre com a figura masculina, né? Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José. Se fôssemos seguir a lógica, José gerou Jesus, mas não é isso que acontece. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Percebe que aqui acontece algo novo, absolutamente novo? Em Maria acontece uma inversão de toda a história. Toda a história vem vindo numa lógica, numa sequência. Em Maria, essa lógica e essa sequência são invertidas. Algo novo acontece em Maria e através de Maria. Não é José que gera Jesus, mesmo sendo ele aquele que é da descendência de Davi. É José que está ligado à descendência de Davi, mas quem vai gerar Jesus é Maria. José, na dimensão legal, assume Jesus, né, como o seu filho, né, e nesse sentido Jesus é inserido também a descendência de Davi por meio de José, mas quem gera Jesus é Maria, e como o texto de Mateus vai dizer mais adiante, do Espírito Santo. Então Deus inverte toda a lógica, e Maria aqui se torna a figura central, a mulher na plenitude do tempo, em quem algo novo acontece para nós, a vinda do Cristo. Nela há uma inversão da história e da genealogia, daqueles que agora são chamados a nascer do Espírito. Percebe que toda a tradição antiga do judaísmo é ligada a essa dimensão de genealogias. Mas, a partir de Cristo, os cristãos não mais vão se fixar nessa dimensão genealógica. Lembramos o vídeo que comentou o texto de Marcos, capítulo 3, que fala da família de Jesus, a família escatológica, não é ligado mais por linhagem, por parentesco, tudo isso cai por terra em Jesus, né? Faz parte da família de Deus aqueles que fazem a vontade do Senhor a partir do Espírito, né? Que nascem do Espírito, aqueles que nascem do Espírito, como Jesus nasce também do Espírito Santo e da Virgem Maria. A genealogia dos cristãos que vem daqui por diante é uma nova genealogia daqueles nascidos do alto, nascidos do Espírito. Então, em Maria, por primeiro, algo novo acontece na história e ela se torna modelo, paradigma, como a gente vai refletir sempre mais à frente. O texto também já nos aponta o nascimento virginal, né, de Jesus, da Virgem Maria. De novo é dito, né, não é José que vai gerar Jesus, mas somente Maria. Maria, virgem, irá gerar Jesus. E de novo Maria aparece como figura central junto daquele que é o centro, o seu filho Jesus. Cabe aqui mais uma reflexão. Há algo interessante na genealogia. A gente observa que duas figuras aparecem de modo central. É Abraão e Davi. Eles são citados duas vezes no capítulo 1.
que começa, livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Depois segue, Abraão gerou Isaac, e lá na frente, né, vai aparecer Davi. Jessé gerou Davi, Davi gerou Salomão. Então eles aparecem 2, 3 vezes, né, porque também a divisão das gerações se dão a partir também de Abraão e de Davi e do exílio. Então Abraão e Davi são 2 figuras centrais para o povo do Antigo Testamento, muito importantes, né? Tanto é que é dito que Jesus é filho de Abraão, é filho de Davi, é ligado a Abraão, é ligado a Davi. O povo de Deus guarda a memória de Abraão e Davi. Inclusive no Novo Testamento, Paulo vai dizer que Abraão é pai da fé, é pai dos crentes. O próprio Jesus, quando conta a parábola, né, do rico e de Lázaro, ele fala quando o rico vai, né, para os infernos, vai para a mansão dos mortos, ele grita, Pai Abraão, tem compaixão de mim, né? Olha o modo como se refere, Pai Abraão. É Jesus contando uma parábola referindo-se a Abraão como Pai Abraão. E os próprios judeus se referem a Deus como o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então, como o povo venera a memória de Abraão, de Isaac, Jacó, né, de Davi, dos patriarcas, o povo tem esse apreço pela memória dos seus patriarcas e dos seus antepassados. Bem, se a memória e a veneração do povo a Abraão, Davi e tantos outros permanecem constante no seio do povo, se eles aparecem de modo central na genealogia, como não pensar que Maria ultrapassa a ambos? Nela, em que a história se inverte, ela que se torna ponto central também de toda essa história, em quem a história muda completamente e algo novo se realiza. Maria vai então ser destacada, né? Maria vai aparecer como figura central. Se Abraão e Davi têm destaque na genealogia, quanto mais Maria, em quem a história se inverte, em quem Deus realiza algo novo. E Maria já nos ensina, né, a estar aberto ao novo de Deus em nossa vida. E aí podemos compreender o que Lucas vai dizer no seu evangelho. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Se Abraão é pai do povo de Deus, dos crentes, porque é modelo de fé, Paulo vai louvar a fé de Abraão. Como não pensar em Maria como mãe na fé, mãe do povo redimido em Cristo? Vamos lembrar na cruz, eis aí tua mãe. Mais à frente iremos comentar esse texto. E também Maria como modelo de fé, porque tudo isso acontece, essa inversão da história acontece, Maria colocada na plenitude dos tempos, porque ela disse o seu sim, porque ela fez a vontade do Senhor. Também, se Jesus é filho de Davi e é de linhagem real, como não pensar em Maria como rainha? Iremos refletir isso. A rainha que era a mãe, né, do rei. Iremos refletir isso mais à frente. É óbvio que pensar Maria como rainha e Jesus como rei de modo singular. Jesus não é rei a modo da lógica deste mundo, mas em outro sentido, assim como também a Virgem Maria. Então, na sequência de nossa leitura bíblica, iremos desenvolver estes aspectos que aqui aludimos, passo a passo, junto com outros textos que vão nos ajudando a compreender a figura da Virgem e o que Deus vai nos dizendo, né, através dela. Esta que foi colocada no centro da história, esta a partir de quem a história se inverte. Algo novo entra na história e perpassa agora toda a nossa história. Continuem nos acompanhando, também convidamos aqueles que tiverem as suas dúvidas, né, também curtir estes vídeos no canal do YouTube, né, o YouTube da nossa província, São Francisco de Assis, deixar seu comentário, deixar dúvidas, alguma questão, para que também a gente possa estar em outros vídeos comentando algumas perguntas, né, e assim fazendo o nosso caminho neste breve curso de Maria nas Sagradas Escrituras. Paz e bem.